Vamos lá, pessoal. Agora vamos começar a fazer a aula 2 sobre Node-RED. Nessa aula 2 de Node-RED, basicamente a gente vai falar um pouco sobre essa interface de desenvolvimento, tá? Então, como já deve ter visto na aula um, a gente já instalou, já sabe como é que roda ela e a gente já consegue acessar esse ambiente de desenvolvimento pela URL de qualquer navegador. Por exemplo, aqui eu estou acessando pelo Google Chrome. Ok. Aqui você já pode ver que tem várias que a gente chama de nodes, tá? Ou nós, que são blocos que você pode carregar eles para o Flow, que é um ambiente onde você vai montar a sua lógica de programação, que vai executar uma determinada tarefa, tá? Então tem muitos nós dos mais variados tipos e você ainda pode importar muitos outros de empresas como Twitter, IBM, Amazon e muitas outras, tá? Para executar tarefas específicas, ok? Então, bom, aqui são os nodes, tá? Posteriormente eu vou explicar alguns deles de forma mais específica, mas em geral é muito simples você verificar a função deles, porque quando você segura o mouse, o poder do mouse em cima deles, ele dá uma resumida sobre qual é a funcionalidade desse bloco. E mais ainda, quando você coloca ele no Flow e clica em Information, ele vai dar um monte de informações sobre aquele bloco de como é que é a saída dele, tipo um payload, ele sai um tópico também, ok? Então, basicamente essas são as informações sobre os nodes e o Flow, tá? Que é esse ambiente onde você desenvolve. E aí você pode criar aqui outros flows, por exemplo, eu acabei de criar um flow 4. E quando você dá um duplo clique, você pode editar o nome desse flow, por exemplo, aula 2, fazer uma breve descrição, né? Por exemplo, exemplo de flow, tá? E se por acaso você não quiser utilizar ele durante a simulação, quando você debuga ou você cria, dá um que a gente chama de deploy, você pode clicar aqui em Enable, tá? Que ele vai desabilitar ele. E aí qualquer bloco que você colocar aqui dentro, ele vai ficar dessa forma aqui, ó, tá vendo? Riscado e meio que transparente. Isso significa que ele não está atuando no momento, tá? E uma coisa que é importante é que toda vez que você dá um deploy, não é apenas um flow que você está analisando que ele vai executar. Todos os flows ativos vão executar ao mesmo tempo. Tanto é que você pode interagir entre os flows. Por exemplo, esse bloco aqui, ele é uma entrada de um flow e ele pode interagir como um out em outro flow. Então, por exemplo, você colocar aqui um out, ó. Então, aqui você pode criar uma lógica que ele vai sair uma resposta e esse aqui pode estar relacionado com esse in. Então, você pode realmente fazer várias lógicas, tá? Para criar uma lógica de programação aqui dentro. Outro bloco que é muito importante é esse debug, tá? Esse debug, toda vez que você coloca ele dentro do programa e você compila, né, ou dá um start no programa, ele vai dar um resultado. Por exemplo, ó, tá vendo? Message preload, acabei de juntar. Né? E aqui quando eu chego em debug e eu executo o timestamp, tá? Que eu vou explicar isso aqui mais posteriormente, mas eu estou mostrando. Aqui no debug ele acaba mostrando qual a resposta que ele recebeu do programa em si. Aí você pode ficar clicando aqui, modificando qual o formato que você enxerga esse valor, tá? Outra coisa que é muito importante aqui é que você pode, como eu estava dizendo, né, adicionar pacotes. Então você pode colocar pacotes, por exemplo, do Twitter, né, você pode colocar da IBM. Então você tem vários pacotes que você vai acrescentar e tudo depende de que projeto você quer realizar. Se você quer fazer uma comunicação com a IBM para usar módulos de inteligência artificial, detecção de linguagem, ou Watson, ou seja lá o que for, você tem que usar instalar esses pacotes para você conseguir inserir isso no seu projeto. E uma das coisas mais importantes que tem aqui é o Node-RED website. Aqui você tem acesso à documentação do Node-RED. Então aqui é muito bem explicado. Então, um guia, perguntas recentes das pessoas que estão utilizando, algumas receitas de bolo, tutoriais para você começar e muitas outras informações, tá? Bom, e ainda tem também uma questão que você pode criar o que a gente chama de um subflow. O subflow nada mais é do que um bloco que comporta vários bloquinhos. Por exemplo, digamos aqui, eu acabei de criar um bloco, eu vou colocar algumas entradas. Então aqui vai ter uma entrada que vai receber de algum bloco ou de alguma coisa do tipo, e vai ter uma saída. Tá? Então é só montar uma lógica aqui rápida, sem vocês precisarem realmente entender o que está acontecendo aqui. Pronto, acabei de criar um bloco. E aí, se eu quiser usar ele aqui no Flow, ó,
esse subflow aqui representa exatamente esse bloco, como se você tivesse criado uma subfunção, tá? Um pequeno bloco que consegue condensar um monte de informações. Bom, essa aqui é a segunda aula de Node-RED, então eu falei só um pouco básico sobre a interface gráfica. Nas próximas aulas eu vou falar mais especificamente sobre alguns blocos e montar algumas programações para ter alguns resultados mais legais, uma prática mais visível.